A Igreja Católica é uma das instituições mais antigas e influentes da humanidade. Ao longo de 2000 anos, ela testemunha a queda dos impérios, a ascensão de reinos, transformações culturais e revoluções sociais. Foi perseguida, mas resistiu. Foi questionada, mas se renovou. Hoje, ela continua sendo referência espiritual para mais de 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Nesta jornada, vamos percorrer os momentos decisivos, os desafios enfrentados e as conquistas que marcaram a história da Igreja Católica. A história da Igreja Católica começa em Jerusalém, no coração do povo judeu. Após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, seus discípulos, cheios de fé, começaram a anunciar a ele era o Messias prometido. Reunidos em pequenas comunidades, os primeiros cristãos viviam em fraternidade, partilhando pão e preservando na oração. Pedro, considerado o líder entre os apóstolos, começou a exercer uma função de guia, e assim nascia a semente daqueles que se tornaria a igreja. Era uma fé simples, mas de uma força capaz de transformar corações em todos os lugares por onde chegava. Os primeiros séculos foram marcados pelo sangue dos mártires. Sob o domínio do Império Romano, os cristãos eram perseguidos porque se recusavam a adorar os deuses pagãos e reconhecer o imperador como divino. Muitos foram presos, torturados e executados em espetáculos públicos. Mas, paradoxalmente, quanto mais eram perseguidos, mais a fé se espalhava. O testemunho de homens e mulheres que preferiam morrer a renunciar a Cristo inspirava outros a seguir o mesmo caminho. As catacumbas subterrâneas de Roma tornaram refúgio e lugar de culto, onde a esperança resistia diante da morte. A frase ecoava: "O sangue dos mártires é a semente da igreja." No século IV, um evento mudou radicalmente o destino do cristianismo: a conversão do imperador Constantino, após a vitória na Batalha da Monte Milívia, em 312. Ele atribuiu sua conquista ao Deus dos cristãos, e concedeu liberdade de culto através do Edito de Milão. Pouco tempo depois, o cristianismo deixou de ser perseguido e tornou-se a religião oficial do império. Roma, que antes derramava o sangue dos fiéis, agora se tornava o centro da igreja. A partir de então, a fé cristã ganhava força política e cultural, marcando profundamente a civilização ocidental. Durante a Idade Média, a Igreja Católica assumiu um papel central na vida europeia. Era guardiã do conhecimento, preservando os manuscritos e fundando as primeiras universidades. A arte, a arquitetura e a música floresciam sob sua inspiração, dando origem às imponentes catedrais góticas, que ainda hoje impressionam pela beleza e espiritualidade. A Igreja também exercia grande influência política. Reis e imperadores buscavam a bênção papal para legitimar seu poder. Embora houvesse conflitos e abusos, foi nesse período que a Igreja ajudou a moldar a identidade cultural da Europa. As Cruzadas, iniciadas no século VI, representam o esforço militar religioso para conquistar a Terra Santa. Milhares de cavaleiros e peregrinos participaram em nome da fé, buscando proteger os locais sagrados ligados à vida de Cristo. Ao mesmo tempo, missionários como os monges beneditinos e franciscanos espalhavam a fé pela Europa, levando o cristianismo às regiões distantes e fortalecendo comunidades apesar das confrontações e dos excessos das cruzadas. Este foi um período de grande expansão religiosa, cultural e espiritual. O Renascimento trouxe novas ideias, um olhar renovado sobre a ciência, a arte e o ser humano. Ao mesmo tempo, cresciam críticas contra as práticas da Igreja, como a vida de indulgências e a corrupção no clero. Em 1517, Martinho Lutero deu início à Reforma Protestante, questionando doutrinas e práticas católicas. A unidade do cristianismo se rompeu,
e a Europa mergulhou em conflitos religiosos. Como resposta, a Igreja convocou o Concílio de Trento, reafirmando sua fé, corrigindo abusos e renovando a disciplina interna. Era o nascimento da chamada Contra-Reforma, que buscava reafirmar a identidade católica diante das mudanças. Com as grandes navegações, o cristianismo atravessou oceanos e chegou aos novos continentes. Missionários jesuítas, franciscanos e dominicanos acompanhavam os exploradores portugueses e espanhóis, levando a fé a povos indígenas da América, da África e da Ásia. No Brasil, figuras como o Padre Anchieta deixaram marcas profundas, construindo escolas, igrejas e aldeamentos. A igreja tornou-se parte fundamental da formação cultural e social do Novo Mundo. Ainda que esse processo tenha sido acompanhado por tensões e desafios próprios do encontro entre culturas. O século XX trouxe novos desafios: duas guerras mundiais, regimes totalitários e mudanças sociais profundas. Em meio a esse cenário, a Igreja buscou se renovar e dialogar com o mundo moderno. Em 1962, o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, um dos eventos mais marcantes da história da Igreja contemporânea. Entre as reformas, a liturgia passou a ser celebrada nas línguas locais, aproximando o povo da missa, e a Igreja abriu-se ao diálogo ecumênico e interreligioso. O concílio representou uma atualização profunda, sem romper com a tradição, mas trazendo um sopro de renovação espiritual. Nos dias atuais, a Igreja Católica permanece viva em todos os continentes, unindo mais de 1 bilhão de fiéis. Em tempos de transformações sociais e desafios globais, o Papa Leão XIV se apresenta como um pastor de esperança, guia na Igreja com firmeza e humildade. Sua missão é dar continuidade ao legado de séculos, mantendo a fé enraizada na tradição, mas também dialogando com os pobres, com a paz e com a unidade dos cristãos. Assim, a história da Igreja continua, não apenas como um relato do passado, mas como uma força presente, que inspira, transforma e guia milhões de pessoas em todo o planeta. A história da Igreja Católica é a história de fé, que atravessou séculos, de mártires a missionários, de papas simples a simples fiéis. Cada geração deixou sua marca nesse caminho de esperança, uma história feita de luzes, sombras, mas acima de tudo, de perseverança e de fé, e que continua a ser descrita hoje, em cada canto do mundo, em cada coração que acredita no amor de Cristo.